Hoje talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Talvez algo tenha dado errado, mesmo você achando que estava caminhando certo. Talvez você esteja lidando com culpa, frustração ou até silêncio de Deus. E se isso descreve o que você está passando hoje, fique comigo para nós lermos e estudarmos nossa devocional de hoje, Josué 8. Estou saindo do meu casulo, vivendo o que Deus sonhou pra mim. Novo começo, novo futuro. Esse texto não fala apenas de uma batalha vencida. Ele fala de um Deus que restaura depois da queda, de um povo que aprende que vitória espiritual nasce da obediência e de uma palavra que precisa estar no centro da nossa caminhada. Eu vou ler com vocês aqui Josué 8:1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te. Sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão, ó rei de Ai, o rei de Ai, e o seu povo na sua cidade e na sua terra. Deus fala: não temas. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, porque o Senhor ele estaria com Josué, assim como ele está conosco. E nós podemos ver que antes de Josué 8, Israel viveu uma experiência dolorosa da caminhada com Deus. Lá no capítulo 7, o povo foi derrotado por uma cidade pequena chamada Ai. Não por falta de promessa, não por falta de poder, mas por causa do pecado escondido de Acã, que nós vimos lá no capítulo 7, na nossa devocional. E um pecado não tratado enfraqueceu todo o povo. Isso nós podemos ver nos nossos dias atuais. Quando existe um pecado dentro de uma família, não é um só que sofre, todos sofrem. Então aqui Deus revelou o erro em Josué 7. O pecado foi tratado, houve juízo, arrependimento e restauração. E só então Deus volta a falar. Então só depois desse momento, dessa ação, que Deus volta a falar, quando existe o arrependimento. Isso nos ensina algo fundamental para a nossa fé, que Deus não ignora o pecado, mas Ele restaura quem se arrepende. Olha que coisa mais linda, né? Ele não vai, só porque nós pecamos, o Senhor vai nos excluir, vai nos deixar de lado. Não, Ele nos restaura e Ele nos escuta novamente. Quando Deus fala novamente com Josué, Ele não começa com estratégia. Faz isso, isso, isso. Ele começa com o coração. Ele diz para Josué: não temas, nem te espantes. Eu acho uma coisa maravilhosa quando o Senhor fala para nós: não temas. Essa palavra não temas veio para mim no primeiro dia do ano. Não temas. E eu quero transmitir isso para você. Deus não diz: você falhou, você errou, você me decepcionou. Isso as pessoas fazem. As pessoas têm esse costume. O Senhor diz: levanta, não tenha medo, eu ainda estou contigo. Quando nós nos prostramos, nos arrependemos, o Senhor não fica nos acusando. Ele diz para nós: levanta-te, vem que eu estou contigo, eu já te perdoei. Agora levanta. Assim também é conosco. O tempo todo o Senhor fala isso conosco. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus não nos paralisa no passado, em um erro do passado. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Dessa vez, Israel não age sozinho. Tudo é feito conforme a direção de Deus, a direção do Senhor. Deus entrega uma estratégia clara. Cada passo é obedecido. Isso é importante saber. Cada passo é obedecido. Nada é feito por impulso. Vou fazer agora. Não. A derrota veio quando confiaram em si mesmos. A vitória veio quando dependeram de Deus. Essa é uma coisa clara para os nossos dias. A derrota veio quando confiaram em si mesmos.
A vitória veio quando dependeram de Deus. Isso é claro, isso é para nós. Isso fala muito conosco. Quantas vezes caímos hoje? Porque nós confiamos em nosso próprio braço. Porque agimos no automático, na nossa autoconfiança, confiamos na experiência que passamos, ou deixamos Deus de fora das decisões. Por quê? Porque muitas vezes a decisão que eu queria não é a vontade de Deus, então eu vou deixar ele de lado por enquanto e vou agir. Em Josué 8, nos ensina que a vitória espiritual não é a força, é submissão, é obediência. E Ai é derrotada completamente. O rei é vencido, o inimigo é exposto e julgado. Deus mostra que ele é misericordioso com o arrependimento. Quando há arrependimento, mas continua sendo santo e justo diante do pecado, diante dos nossos erros. O pecado precisa ser vencido e não negociado. Nós precisamos nos prostrar e pedir perdão ao Senhor e não achar que podemos passar ali, dar um jeitinho de passar por aquela situação. Isso aponta diretamente para a cruz, onde Jesus venceu o pecado de uma vez por todas. Agora, presta atenção. O momento mais importante de Josué 8 não foi a batalha. Depois da vitória, Josué para tudo. Isso é importante. Ele constrói um altar. Ele manda ler a palavra de Deus em voz alta. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos que estavam ali ouviram. A vitória termina na palavra. Deus está dizendo: vocês não venceram para viver como quiserem. Vocês não venceram para viver como quiserem. Isso diz para nós. Vocês venceram para viver segundo a minha palavra. Nós vencemos todos os dias para levar o testemunho dessa palavra, a palavra viva. Josué aponta claramente para Jesus. Assim como Josué caiu por causa do pecado, todos nós caímos. Assim como Israel foi restaurado após o arrependimento, nós também fomos restaurados em Cristo. E nós podemos aprender algo maior sobre isso. Que Israel venceu Ai com estratégia. Jesus venceu o pecado na cruz. Ele nos libertou do império das trevas. Então, em Cristo, a derrota não é o fim. O pecado não tem a última palavra. A restauração é real. Josué 8 nos chama a refletir. Existe algo que precisa ser tratado diante de Deus? Tenho buscado direção de Deus antes de agir? A palavra de Deus tem ocupado um lugar central na minha vida e na minha casa? Não existe vida cristã saudável sem obediência. Não existe obediência sem amor à palavra. Talvez hoje você esteja se sentindo derrotado, mas Deus te trouxe até aqui para ouvir essa palavra, para te lembrar que Ele ainda fala, que Ele ainda restaura, Ele ainda conduz a vitória. Não é o fim, é o começo, é o recomeço em Deus. Em Josué 8, nós aprendemos algo precioso sobre obediência, sobre não confiar somente na força do nosso braço. E eu quero orar com você e pedir ao Senhor que nos dê a direção, que essa palavra, que essa devocional de hoje fique profundamente grudada dentro do nosso coração. Senhor, nós reconhecemos que falhamos. Nós reconhecemos que pecamos. Mas nós queremos voltar diante de Ti, pedir perdão. Perdão pelas minhas falhas, perdão por aquilo que eu fiz e não era para ter feito. Perdão, Senhor. Nos ajuda a levantar e a continuar avante. E principalmente a ouvir a Tua voz quando o Senhor dizer para nós pararmos. Quando o Senhor dizer para nós avançarmos. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você,
Se inscreve no canal para você continuar acompanhando as nossas devocionais. E comenta se você tem algum pedido de oração, que vamos estar orando por você. Fica com Deus. Tua luz me encontrou, tua voz me chamou. Hoje eu vivo em ti.